Fala galera, tudo bem com vocês? Agora vocês vão assistir a videoaula mais pedida do Biologia de Verdade, Ciclo de Krebs. Porém, nós fizemos o seguinte, dividimos esta videoaula em duas partes. Então agora vocês vão assistir a parte 1 e em outro vídeo a parte 2 desse tema. E já peço que vocês deixem aquele like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo a quem possa interessar. Bons estudos, vamos lá! Vamos lá, pessoal, para a tão esperada aula, tão falada aula de ciclo de Krebs. Por que eu falo isso? Porque quando se fala em respiração celular, os alunos sempre pensam no ciclo de Krebs, como se o processo de respiração celular se restringisse apenas ao acontecimento desse ciclo. E não é, como vocês já aprenderam, o ciclo de Krebs é uma etapa intermediária do processo de respiração celular. Talvez, pelo grau de complexidade que esse ciclo apresenta, os alunos eles acabam temendo muito estudar essa via metabólica. Mas, pessoal, vocês precisam entender algo. Quando nós falamos que um processo é complexo, não significa que é impossível de aprender. A complexidade fala que você precisa ter uma maior atenção aos detalhes. Mas é muito tranquilo e você vai ver que nós vamos estudar o ciclo de Krebs de uma forma leve. Eu vou introduzir o conteúdo, vou levar até você para que você consiga perceber que não é esse bicho de 7 cabeças. Em primeiro lugar, que o ciclo de Krebs, ele também, olha aqui na tela, pode ser denominado de ciclo dos ácidos tricarboxílicos ou ainda ciclo do ácido cítrico. Portanto, nas diferentes literaturas, nos livros de bioquímica, nós podemos encontrar estes três termos, esses três títulos para se referir ao ciclo de Krebs, tudo bem? Depois, mais adiante, eu vou explicar para vocês o porquê deste termo de ácidos tricarboxílicos e ácido cítrico, quando eu, de fato, mostrar o ciclo de Krebs para vocês. Por que ciclo de Krebs? Então, aqui no slide, nós podemos ver que este nome se refere ao sobrenome deste biólogo, médico e químico alemão, que viveu aí entre 1900 a 1981, Hans Adolf Krebs. Foi ele que recebeu o prêmio Nobel no ano de 1953 porque descobriu e estudou a via metabólica mitocondrial, que produz energia nas células. Então, os alunos até brincam, professor, isso não é ciclo de Krebs, isso é ciclo do credo. Então, você vai conversar, quando puder, com Hans Adolf Krebs para entender o porquê dessa complexidade. E aí, obviamente, esse ciclo recebeu o nome dele, o sobrenome dele, em homenagem aos seus estudos. Pessoal, um detalhe que nós precisamos nos atentar, já falamos em aulas anteriores, mas vale reforçar aqui. O ciclo de Krebs acontece aonde? Na matriz mitocondrial. Consiste na etapa posterior à glicólise. Então, se situe, nós estamos estudando o processo, começamos com a glicólise, entendemos lá tudo o que acontece na glicólise e agora vamos considerar que existe oxigênio no interior da célula, então o ciclo de Krebs vai acontecer na presença do oxigênio. Lembre-se disso, a glicólise, primeira etapa da respiração celular, acontece independente da presença do oxigênio. Ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, que são as duas últimas etapas, só se tiver oxigênio presente. Então, para que vocês se lembrem, nossa querida mitocôndria, matriz mitocondrial, tá? O ciclo de Krebs acontece aqui nessa área toda demarcada em azul, aqui constitui a matriz mitocondrial, e os alunos se perguntam, professora, por que o ciclo de Krebs tem que acontecer dentro da mitocôndria, na matriz, e a glicólise acontece
no citoplasma. Por que é que o ciclo de Krebs também não acontece lá no citoplasma? Pessoal, por uma razão muito simples. A glicólise, para que ela aconteça, existem várias enzimas diferentes que participam daquelas 10 etapas, não é? Todas as enzimas participantes da glicólise se localizam, estão situadas no citoplasma. Já as enzimas participantes do ciclo de Krebs estão presentes na matriz mitocondrial. Não tem jeito. Estas enzimas, portanto, estando presentes nesse lugar, os substratos ou precisam se direcionar a este ponto para que as enzimas possam atuar. Então, é uma questão muito mais de localização das enzimas, tá? Por isso que ciclo de Krebs vai acontecer na matriz mitocondrial. É uma etapa intermediária, como eu já mencionei a vocês em aulas anteriores. E esta etapa intermediária, ela vai apresentar praticamente a mesma função da glicólise. Ela serve para que possamos remover elétrons e íons de hidrogênio ou prótons de hidrogênio de moléculas resultantes do metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas. Calma lá. Estamos estudando respiração celular com base no uso da glicose. Então, a glicose, que é um carboidrato, é a nossa matéria-prima aqui, tudo bem? Então, entenda que eu continuarei a trabalhar o ciclo de Krebs com vocês, tendo como base o uso do carboidrato como fonte de energia, tudo bem? Mas aqui no texto, obviamente, eu coloquei que essas etapas, elas podem muito bem ser substituídas em vez de glicose, podemos ter lipídios e podemos ter proteínas. Lembra que isso eu já falei a vocês e veremos mais adiante como é que acontece esta substituição. Na ausência da glicose, como que a célula vai fazer uso dos lipídios e das proteínas. Então, o objetivo continua sendo o mesmo, remover elétrons e íons de hidrogênio. Lembre-se do átomo de hidrogênio que apresenta apenas um elétron, tá? Então, outra coisa que eu preciso que você se lembre aqui das coenzimas. NAD+, FAD+, FAD+, que nem apareceu ainda, vai aparecer aqui. Por quê? São elas que extraem juntamente com a enzima desidrogenase e carregam estes elétrons e estes prótons de hidrogênio. Talvez você esteja muito curioso para entender onde é que esses elétrons e esses hidrogênios arrancados da molécula vão parar. Chegaremos lá muito em breve, estamos chegando lá. Tudo bem? Então o objetivo do ciclo de Krebs é esse, continuar extraindo energia dos produtos da glicólise, que agora vão entrar na mitocôndria para esta segunda etapa. Estes elétrons, como então eu mencionei para vocês agora, e os prótons de hidrogênio são transportados por NAD, no caso aqui a forma reduzida NADH e FADH2, até as cristas mitocondriais. Estamos chegando lá nas cristas mitocondriais, que são formadas pela membrana mitocondrial interna. Lembra? A membrana mitocondrial interna, ela apresenta circunvoluções, ondulações que formam estas cristas, tá? Então, toda essa energia que está sendo extraída e NADH, FADH2 estão carregando, toda ela será conduzida para as cristas mitocondriais na nossa próxima aula, onde vão ser utilizados como fonte de energia para a ocorrência então da terceira etapa do processo de respiração celular, que finalmente é a fosforilação oxidativa. Mas vejamos então aqui, olha, NADH e FADH2 carregadinhos de energia para conduzir essa energia para as cristas mitocondriais. Não se esqueça disso que estamos falando desde o início. Vamos ver então como é que vai ocorrer este processo inicial no ciclo de Krebs. Precisamos lembrar da aula anterior. A glicólise vai transformar uma molécula de glicose em duas moléculas de piruvato. Você lembra disso? Então, obviamente que aqui existe um resumão nessa seta preta, não é? Porque nós vimos as 10 etapas da glicólise, em que a glicose passa por uma série de reações enzimáticas em cascata que vão convertendo gradualmente uma molécula de glicose em duas moléculas de piruvato. Olha
O piruvato aqui novamente representado a vocês, tudo bem? Então, paramos nessa etapa. Já mais lá na glicólise nós tínhamos visto que se não tiver oxigênio, as coenzimas NADH vão devolver os hidrogênios para o piruvato e ele vai ser convertido em lactato. Sim, que é o processo de fermentação lática. Mas agora nós estamos considerando que tem oxigênio na célula. Então, as coenzimas NADH não devolverão os hidrogênios aos piruvatos e estes piruvatos agora, na presença de oxigênio, vão fazer o quê? Na presença do oxigênio, as duas moléculas de piruvato, aqui 2 piruvatos, penetram na mitocôndria até o quê? Atingirem a matriz mitocondrial. Tudo bem? Como é que o piruvato vai para lá, professora? Através de proteínas transportadoras presentes aí nas membranas mitocondriais, tá? E o NADH também vai para a matriz mitocondrial. Aqueles NADHs que foram produzidos lá na glicólise. Todo mundo agora, vamos continuar este evento. Vamos entrar na mitocôndria. Estes piruvatos, então nunca se esqueça a reação em duplicidade, hein? 2 piruvatos entraram na matriz mitocondrial. Eles precisarão passar por um processo de preparo. Preste atenção no que eu vou te mostrar agora. Ainda há muita energia que pode ser extraída do piruvato. Quando eu falo que existe energia que pode ser extraída, eu estou falando de elétrons e prótons de hidrogênio, tá? Essa energia ainda pode ser extraída. Portanto, antes de entrar no ciclo de Krebs, o piruvato, sofre descarboxilação. Nossa, que palavrão! Ele vai perder molécula de CO2 e desidrogenação. Perde hidrogênios para as coenzimas. Acompanhe comigo. Mas, Lígia, como que isso acontece? O piruvato está na matriz mitocondrial. Tudo bem? O ciclo de Krebs está acontecendo na matriz mitocondrial, tá? E o piruvato, antes de entrar no ciclo de Krebs que está acontecendo, ele precisa ser preparado. Eu costumo fazer a seguinte analogia. Quando eu falo em ciclo, o que você entende? O ciclo é um processo biológico constituído de sucessivas etapas. Quando a última etapa acontece, ela gera um produto que vai servir de substrato para a primeira etapa. Credo, como assim? Olha, nós estamos trabalhando isso o tempo inteiro. Enzima, substrato, produto. Enzima, substrato, produto. Então, a enzima tem um substrato, que é uma molécula onde ela vai reagir, catalisar uma reação. Após a enzima catalisar a reação com seu substrato, ela gera um produto. Então, um ciclo, ele se repete. Nós entendemos que o ciclo acontece em repetição. E o ciclo de Krebs é isso, né? Então, ele acontece e o piruvato precisa entrar nesse ciclo. Imagine, você já pulou corda na sua vida? Então, aqui a coisa é mais ou menos assim. Quando você pula a corda, imagina que alguém está batendo a corda e você precisa entrar na corda e começar a pular. Você se prepara, não se prepara? Você fica olhando para saber o momento certo que você pode entrar. Vamos fazer essa analogia e entender que o piruvato, quando ele chega na matriz mitocondrial, ele se depara com um ciclo de Krebs que está acontecendo. E o que ele precisa fazer? Entrar. Então, para que ele consiga entrar neste ciclo de Krebs, ele precisa de preparo. Preste atenção neste preparo que vai acontecer na própria matriz antes do piruvato entrar na corda, né? Entrar no ciclo de Krebs. Ele vai sofrer o que chamamos de oxidação do piruvato. Olha para a palavra, oxidação. Significa o quê? Perder elétrons, é quando a molécula perde elétrons, não é? Então ele vai ter um preparo antes de ingressar no ciclo. Como vai ser este preparo? Temos aqui o piruvato. Nós já sabemos que o piruvato é uma molécula constituída de 1, 2, 3 carbonos, aqui representados pelos 3 círculos azuis, e ele vai sofrer a ação de uma enzima. Esta enzima é chamada de piruvato desidrogenase.
Olha lá, a enzima, repare que ela sempre tem um nome e um sobrenome, né? O sobrenome dela qual é? Desidrogenase. O primeiro nome sempre se refere à molécula, ao substrato que ela vai catalisar a reação. Então, veja que a enzima desidrogenase é uma antiga conhecida nossa, porque nós vimos que é a enzima capaz de remover hidrogênios da molécula, de desidrogenar. Ela se liga às coenzimas NAD+, FAD+, que carregam esses hidrogênios e elétrons. A desidrogenase dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, ela só vai ter uma diferença. Esta enzima piruvato desidrogenase. Ela tem uma outra coenzima que eu vou apresentar a vocês, que é a coenzima A. Além do NAD+, ela tem a coenzima A ligada a ela. Então, eu tenho uma coenzima nova para apresentar a vocês. A coenzima A, aqui eu vou colocar no... Ops, entrou! Ela é derivada da vitamina B5, ou que também é conhecida como ácido pantotênico. Nossa, não falamos até agora de coenzima A, falamos do NAD+, do FAD+. A coenzima A, ela participa agora dessa etapa mitocondrial, do ciclo de Krebs da fosforilação oxidativa. Eu costumo fazer a seguinte analogia. Ela vai servir como um marcador para a molécula. A coenzima A vai servir como um GPS, um endereçamento para a molécula entrar no ciclo de Krebs, tá? Então, aqui inclusive eu quero abrir parênteses para que vocês percebam a importância das vitaminas do complexo B em todo o processo de respiração celular, né? As coenzimas NAD+, FAD+, coenzima A são derivadas destas vitaminas do complexo B. Então, o que a piruvato desidrogenase vai fazer? Primeiro, ela vai remover, arrancar do piruvato uma molécula de CO2. Veja que lá na aula de equação da respiração celular, eu apresentei a vocês. Glicose mais 6O2 é igual a 6 moléculas de CO2. Lembra disso? Então, até agora, eu não tinha apresentado CO2. Não vimos liberação de CO2 em momento algum, pois aqui, nesta etapa que antecede o ciclo de Krebs, esse preparo do piruvato, temos a liberação do CO2. Além disso, a desidrogenase, por apresentar a coenzima NAD+, carrega essa coenzima, ela fica aqui reduzida, cheia de energia, para levar para as cristas mitocondriais. Com isso, o piruvato sofreu duas ações: descarboxilação, perdeu um CO2, e desidrogenação. O NAD+ aqui carregou hidrogênios e elétrons. Pessoal, entendam esta reação acontecendo em duplicidade. Então, nós temos o quê? Duas moléculas de CO2 sendo liberadas, porque eu tenho dois piruvatos que entraram na mitocôndria. Não se esqueçam disso, tá legal? E por fim, então, nós teremos uma molécula chamada acetil. Veja que o acetil tem 2 carbonos, por isso que eu coloquei 2 bolinhas azuis. Mas eu vou chamá-lo de acetil coenzima A. Esta é a abreviatura da coenzima A. E a partir de agora, eu vou usar sempre esse balãozinho aqui, ó, como símbolo da coenzima A, porque ela vai voltar, ela vai aparecer em algum momento ali no ciclo de Krebs, tá? Lígia, por que essa coenzima A está ligada aqui na molécula de acetil? Como eu falei a vocês, essa enzima piruvato desidrogenase carrega a coenzima A, liga a coenzima A ao acetil. Para quê? Para marcar o acetil, endereçar, para ele ter condições de entrar finalmente no ciclo de Krebs. Senão ele não entra. A coenzima A é o marcador. Imagina lá, né? O acetil olhando a corda. Agora eu vou entrar, porque agora eu tenho a coenzima A e tum! Ele entra no ritmo e consegue, então, fazer todo o processo aí do ciclo de Krebs, de todas as etapas do ciclo de Krebs. O que eu preciso que vocês saibam aqui? 2 moléculas de dióxido de carbono já foram eliminadas antes mesmo de entrarmos no ciclo de Krebs. E o produto dessa ação enzimática é a acetilcoenzima A. Vamos continuar
para a parte mais importante desta aula. Etapas do ciclo de Krebs. Pessoal, entendam o seguinte. Se eu disse o significado de um ciclo, nós precisamos entender que o ciclo é um processo biológico que se repete, mas ele é constituído de etapas. E o ciclo de Krebs é constituído de 8 etapas, com sucessivas reações enzimáticas, 8 enzimas diferentes, que se repetem de forma cíclica. Então, entenda comigo. A glicólise, ela era um processo constituído de 10 etapas. Haviam 10 enzimas diferentes que participavam de cada etapa. Ciclo de Krebs são 8 etapas diferentes, sendo que em cada etapa eu tenho uma enzima específica que atuará sobre um substrato, convertendo este substrato em um produto. Então, fique com isso aí na sua cabeça, tá? Enzima, substrato, produto, porque nós vamos falar bastante disso. Vejam o seguinte, por que eu chamo de ciclo? Porque na 8ª etapa do ciclo de Krebs, a última etapa, eu vou ter a formação de um produto. Uma enzima vai agir sobre um substrato, vai gerar um produto. Este produto gerado da última etapa do ciclo de Krebs serve de substrato para a ocorrência da primeira etapa. Entenda então que o ciclo tem uma continuidade. Por quê? Porque o substrato vai passando por todas as etapas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 8ª etapa, o produto gerado é substrato para a etapa 1 novamente. E assim sucessivamente, tá? Então, nós vamos olhar para aquilo que tanto os alunos temem. Mas olha que eu fiz de um jeitinho bem tranquilo para nós construirmos, tá, este mapão do ciclo de Krebs juntos, esse mapa metabólico juntos. O que eu fiz aqui neste slide? Eu já deixei as etapas do ciclo de Krebs devidamente separadas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em cada etapa eu tenho as setas já representadas. Inclusive, nossa, Lígia, o que é isso? Seta saindo, seta entrando? Sim, são moléculas que serão introduzidas ou que serão liberadas em cada etapa. Vocês vão ver que eu vou apresentar sempre em cada etapa uma enzima que vai atuar naquele processo. As enzimas aparecerão aqui embaixo das etapas com seus nomes em verde, tá bom? É isso aí, vocês acabaram de assistir a parte 1 do ciclo de Krebs. Óbvio, o assunto não acabou. Então, fiquem ligados na videoaula parte 2 para encerrarmos esse assunto. Até lá!